A Bíblia em Apocalipse capítulo 16. Apocalipse é a revelação, é aquilo que está pronto a acontecer. Muitas coisas já se cumpriram e muitas ainda estão se cumprindo. Então, as taças da ira de Deus. Deus vai derramar da ordem aos seus anjos para que comecem a derramar as taças da sua ira. Eu vi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide, derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga mau e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Diga, não é para mim. Eu não adoro a besta. Eu não tenho o sinal da besta. Então, tranquilidade. Porque a ira de Deus virá contra aqueles que têm o sinal da besta. Aqueles que estão se dobrando a Baal. Aqueles que estão se dobrando e virando as costas para a salvação que se chama Senhor Jesus Cristo. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Toda a alma vivente do mar vai terminar. Haverá uma mortandade no mar. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Eu vi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e há de ser, porque julgastes estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Aqueles que perseguem os santos, aqueles que perseguiram os profetas, eles viverão nesse tempo, e a sua bebida será sangue. Não se levante contra o ungido do Senhor. Não se levante, não entre, essa igreja é isto, aquela igreja é aquilo. Ore, não julgue, porque nós não sabemos. Aqueles que são santos do Senhor, aqueles que estão sendo usados pelo Senhor. Então não entre em julgamento, para que não venha viver esses dias. E ouvi o anjo das águas que se dizia: Justo és tu, ó Senhor, que és e que eras e que há de ser, porque julgaste essas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Quando Jesus ia ser levado para a cruz, os judeus disseram que o sangue desse justo caia sobre nós. E hoje eles estão bebendo o sangue dos justos. Então, quando você vê Israel sofrendo, é porque eles deram esse decreto. Que o sangue desse justo caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhe deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhes darem glória.
Qual é a palavra dos nossos dias? Aquecimento global. É o que mais ouvimos. O sol vai esquentar. Quando ouvimos isso, não é para se preocupar, mas é para dar glória a Deus. Quando aqueles que não se arrependeram, sobre quem virá esse mal? E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Há um poder sobre estas pragas, mas os homens não buscaram. Há uma maneira de nos livrarmos deste mal, clamar ao Senhor, pedir misericórdia. Mas os homens não se arrependeram. Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Eu estarei contigo todos os dias. Então Jesus Cristo é a promessa da restauração, da glória de Deus em nós. O que Jesus vem buscar? Os seus escolhidos, os seus separados, aqueles que creram, aqueles que buscaram. A ira de Deus, blasfemar. O que é blasfemar? Proferir palavras e atos do desprezo, insulto ou falta de respeito com as coisas sagradas. Isso é blasfemar. Quando os homens blasfemam, eles estão se levantando contra Deus, contra as coisas sagradas. Isso é blasfemar. E esses homens, eles padecerão no calor. Derramou a sua taça. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. E foi-lhe permitido que abrasasse. Foi permitido. Nada é feito sem a permissão de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Então é um tempo de voltarmos a Cristo. Como escaparemos da ira de Deus? Em Cristo Jesus. Ele é o nosso guarda, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso lugar secreto. O Senhor nos esconde no lugar secreto. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. E o seu reino se desfez, e o seu reino se fez tenebroso. E eles mordiam as suas línguas de dor. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. Ela vai governar por um certo período, mas a sua dor será tão enorme que eles morderão a própria língua. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. A ciência diz, até 2040, o rio Eufrates estará seco. Até 2040, busque informações. Há uma palavra da ciência, o rio Eufrates vai secar até 2040. O grande rio, um rio de milhares de anos, em 2040, segundo os dados da ciência, estará seco em 2040. Então, quando ouvimos a palavra, é um tempo de voltarmos a Cristo. O Rei está voltando. Não é apenas uma canção, é a certeza que o Rei está voltando e vem buscar a sua igreja. Aqueles que se arrependeram, aqueles que não blasfemaram contra Deus. E da boca do dragão, e da boca da besta,
e da boca do falso profeta vai sair 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregarão no lugar que em hebreu se chama Armagedon. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar. E saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve grande terremoto, como nunca houve desde que há homens na terra. Tal foi esse grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus, para lhes dar o cálice do vinho da indignação e da ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharão. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva de pedras, aproximadamente do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Esta é a palavra de Deus. Quando você busca na ciência, a ciência é confirmação da palavra de Deus. Nós estamos vendo tudo se preparando para a guerra. Os reis do Oriente se ajuntarão. Israel, ele é o relógio de Deus. Tudo que Israel está fazendo é para trazer a ira de todas as nações. Todas as nações. Alguns anos atrás, 20, 30 anos atrás, seria impensável o Brasil se voltar contra Israel. Haver no meio cristão pessoas contra Israel. Era impensável. Mas como Deus escreve e profetiza, e nós temos que entender as profecias, todas as nações se voltarão contra Israel. Todas as nações. Mas nós temos um chamado. Ore por Jerusalém. Esse é o chamado do cristão. O cristão não deve se envolver nesse ódio, porque essa é a reunião do anticristo. Quando você se volta contra Israel, você está fazendo parte daqueles que se voltarão contra Cristo. O chamado do cristão é: ore por Jerusalém para que haja paz. Porque enquanto tiver paz em Jerusalém, você terá paz. Mas vai se cumprir. Todas as nações se levantarão contra Israel. Haverá um grande exército no Armagedon. É a grande guerra, é a grande luta, é a última batalha. E passarão pelo rio Eufrates, a seco. A seco. Se você duvida da minha palavra, procure na ciência. Quando o rio Eufrates vai se secar? Procure no Google e eles vão te dar informação. Em 2040. Então está muito próximo a vinda do Senhor. Não é um tempo de estarmos distraídos. Ele virá como ladrão. Mas o homem sábio, ele se prepara, ele não espera o ladrão chegar. Ele guarda a sua casa, ele guarda a sua família. Então é um tempo de preparação, é um tempo de não abrirmos a nossa boca contra o Senhor, contra Deus. Ah, está quente, graças a Deus que está quente. É a vinda do Senhor, está próxima. Ah, o rio Eufrates está secando, graças a Deus, o Senhor está voltando. E vem buscar a sua igreja. Você crê nessa palavra?
Se coloque de pé. O Senhor nos dá salvação através do nosso Senhor Jesus Cristo. É através dele que temos a certeza. Romanos capítulo 8, versículo 12 diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Viva pela revelação, viva pela vida eterna, mortifica a tua carne. É um tempo de mortificarmos a nossa carne, para termos uma vida eterna com